Oi, primeiro ano, tudo bom? Então, mais uma aulinha aqui de língua portuguesa, tá? Então, vamos tratar do primeiro assunto que vem no livro de vocês, do volume 3, tá bem? E vamos lá. Bom, o primeiro assunto é notícia, tá? Então, o que a gente vai ver na notícia? Qual é a proposta para vocês com esse gênero textual? É que vocês entendam que cada um que escreve a notícia, ela tem uma intenção, tá? E que quando a gente lê uma notícia, a gente tem que ter uma crítica, uma leitura crítica desse texto, saber que a pessoa que escreveu, ela está querendo mostrar alguma coisa com isso, tá? E que necessariamente ela precisa ter uma linguagem própria para as pessoas que vão ler. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui que são importantes. O primeiro deles é um texto objetivo, mas não é totalmente imparcial. Haverá a intenção do autor. Então, ele é um objetivo. De que forma? Bueno, o presidente Bolsonaro, há pouco tempo, ele falou que estava com a Covid-19, né? Que ele pegou o vírus aí, infelizmente, né? A Covid-19, né, gente? Então, a pessoa que vai noticiar esse fato, ela vai noticiá-lo sem intenção nenhuma de dar a sua opinião. No entanto, né, se for um jornalista que for contra, por exemplo, ao governo, ele vai tentar dizer, por exemplo, que o presidente Bolsonaro ele contraiu a Covid e que na mesma semana ele teve várias reuniões. Olha só, poderia só ter dito que o presidente Bolsonaro ele conseguiu a Covid, que horror, que ele pegou o vírus, né? E não precisava ter dito a outra questão, mas ele quis dar sua opinião sobre o fato. Então, de forma sucinta, nada explícita, nada que chame muita atenção, ele está tentando dar a sua opinião, a sua intenção, do tipo, olha, vocês que tiveram reunião com o presidente Bolsonaro, vocês devem testar para ver se vocês estão ou não estão com a Covid-19, tá bem? Então, se há uma intenção, se há uma intencionalidade desse autor, o texto ele não pode ser neutro. Porque está escrevendo com uma certa intenção, tá? Se é uma pessoa, se é um jornalista que gosta, é a favor ao governo Bolsonaro, ele não vai falar sobre isso. Ou se é uma pessoa que gosta menos ainda, vai arrumar uma forma, um jeito de denegrir ainda mais a imagem do presidente, tá? Gente, eu peguei aqui o presidente que foi que veio na cabeça que eu tava escutando a notícia agora há pouco, tá bem? Sobre ele ter tido a Covid, tá? Então é isso. Linguagem referencial ou denotativa é aquela que não tem opiniões. Então, assim, ó, para ser bem claro, o texto ele é objetivo, mas quem escreve tem uma intenção ao escrever. No entanto, ainda não é a opinião dele. Por exemplo, quando eu dou minha opinião, eu preciso qualificar aquele fato. Qualificar aquele fato é dar uma característica, né? É adjetivar aquele fato. Por exemplo, que horrível que o presidente Bolsonaro adquiriu a Covid. Estou dando a minha opinião, estou dizendo que é horrível que ele tenha adquirido isso. Mas eu posso dizer, por exemplo, que maravilhoso o fato dele estar se recuperando bem da Covid, tá? Ou posso dizer que foi bom para que foi bom o tratamento do presidente uma vez que ele está se recuperando bem ou se recuperará bem da Covid-19, tá bem, gente? Então, eu expresso a minha opinião a partir do momento que eu coloco juiz de valor. Que maravilhoso, ou que péssimo, que horrível, né? Ou não é nada favorável para a imagem do brasileiro,
tendo o seu dirigente, né, com a Covid-19, ou a gente pode dizer que ele adquiriu o vírus, uma vez que ele é uma figura pública, uma vez que ele trabalha com o público, e aí, evidentemente, ele iria adquirir. É a minha opinião, tá? Sobre esse fato. Então, numa notícia, a gente não pode dar a nossa opinião. Na notícia, é aquela coisa instantânea, rápida, que é diferente da reportagem. A reportagem precisa de um estudo, precisa buscar onde é que aconteceu, quando que aconteceu, por que aconteceu, né? Então, precisa de um estudo prévio. A notícia não precisa de estudo prévio. É algo que aconteceu e ela precisa ir pro ar assim, como se fosse um relâmpago, rápido, tá? Então, a linguagem referencial é sem opiniões. No entanto, há a intenção do escritor. Sem persuasão, ou seja, não tem como intenção convencer o leitor. Então, a notícia ela não tem como intenção provocar no leitor uma opinião ou convencer o leitor que é bom ter pego a Covid ou que é ruim ter pego a Covid. A notícia ela não tem essa intenção, tá? Ela tem que falar os fatos e ponto, embora tenha uma intenção. Escrito na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, tá? Garante a veracidade sempre que possível. Como isso? Segundo o médico que é infectologista, mencionou que o presidente deve ter contraído, porque ele é uma figura pública. Segundo o médico que é infecto, né, afirmou tal coisa. Então, estou trazendo uma fala de uma pessoa que se pronunciou, provavelmente publicamente, porque ele está falando de uma pessoa pública, tá? Então, eu estou usando a fala do médico para dar veracidade à minha notícia, tá? Então, agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês e vão para a página 5 para a gente analisar algumas notícias e depois vocês fazerem as atividades. Então, gente, tem aí 4 enunciados, tá? Vamos ler. Educação. Apenas 250 candidatos tiveram nota máxima na redação do Enem em 2014. 529 mil alunos ficaram com nota 0 na redação do Enem 2014, diz MEC. Olha a veracidade aqui da minha notícia. Cai rendimento dos alunos do Enem em matemática e redação. INEP, mais de 500 mil de pessoas zeraram a redação do Enem de 2014. Tá? Então, aqui eu tenho 2 menções a quem fala. No número 2 e no número 4 eu tenho DISMEC e no número 4 eu tenho INEP. Tá? Considerando os títulos apresentados, o que abordam as notícias entre eles relacionadas? Então, o que é relacionado aqui a essas notícias? O Enem 2014. Então, é o baixo rendimento, né? É noticiado o baixo rendimento dos alunos no Enem 2014, tá? Bueno. Explique cada título com suas palavras. Então, vamos ao primeiro. Que loucura que está esse meu mouse. Pronto. Educação. Apenas 250 candidatos tiveram nota máxima na redação do Enem. Então, aqui, no primeiro enunciado, a proposta é enfatizar. Quem escreveu essa notícia, que é a Flávia Rochelli, não, Forec, ela tem como intenção falar sobre os candidatos do Enem que não tiveram nota máxima no Enem. Dos candidatos, que foram poucos, de 250, que foram poucos, que tiveram a nota máxima, tá? Então, o enfoque no enunciado 1 é sobre a quantidade mínima de notas máximas na redação do Enem. Porque eu tenho ali o apenas, né, gente? O apenas, ele faz toda a diferença.
toda a diferença, tá? Apenas 250 candidatos tiveram nota máxima na redação do Enem em 2014. Então, é muito pouco. 250 alunos, a gente tem só mais do que isso em Rio Grande. Então, percebam, 250 candidatos do país inteiro tiveram nota máxima no Enem. Então, é muito pouco. Então, a Flávia, ela tenta enfatizar essa quantidade de alunos e a nota máxima da redação. 2. 529 mil alunos ficaram com nota 0 na redação do Enem. Aqui, enfatiza os alunos que tiveram nota 0, tá? Que foram 529 mil alunos que tiveram nota 0. Então, aqui, o enfoque é os alunos que tiraram nota 0 na redação, tá? 3. Cai rendimento dos alunos em matemática e redação. O que está chamando a atenção aqui? É para os alunos que tiraram nota máxima? É para, na redação? É para os alunos que tiraram 0 na redação? Não. É para aqueles alunos que tiveram baixo rendimento em matemática e redação. Aqui o enfoque é para as duas disciplinas, tá? 4. INEP, mais de 500 mil de pessoas zeraram a redação do Enem. Então, aqui ele voltou a falar da redação do Enem que foi zerada, tá? Número é 5 vezes maior que o da edição de 2013, da edição anterior. 250 pessoas tiraram nota máxima, tá? Então, aqui no Guia do Estudante, o autor ele teve como intenção falar novamente das redações que foram zeradas e ainda enfatizar que foi um número 5 vezes maior do que o ano anterior. Então, essa é a B, tá, gente? Então, esse exercício aqui ele é muito importante para a gente se dar conta das intenções do autor. Observem que não tem opinião dele aqui. Ele não diz, nossa, que horror, foi horrível, foi péssimo, foi vergonhoso. Não, só está dizendo aqui a quantidade de notas máximas, a quantidade de alunos que tiraram notas mínimas e dos alunos que não tiveram rendimentos bons em matemática e redação. C. É possível perceber o ponto de vista e o juízo de valor do jornalista nos títulos? Sim, é possível perceber a partir do momento que ele tenta enfatizar um diálogo. Enfatizar um diálogo não, é péssimo. Enfatizar um dado e o outro não, tá? Em 2 dos títulos, há a fonte de informação vinculada. Então, qual é? A primeira, né, na notícia que aparece, que é a notícia de número 2, tem ali o direcionamento ao MEC. Então, título de número 2 vincula a informação ao MEC e a notícia de número 4 vincula a informação ao INEP. Porque nesses títulos houve a opção de citar a informação. Apresente hipótese. Bom, eu acho que é porque eles estão tentando dar veracidade. É aquilo que eu já conversei com vocês aqui no vídeo. E eu vou dar essa reformulada, tá? Para dar enfoque, para enfatizar o que a gente acabou de ver, tá? E para dar veracidade, principalmente veracidade, para comprovar aquilo que ele está falando é correto. Foi fulano que disse, não fui eu que disse, foi fulano, foi o MEC, foi o INEP que falou. Então, eu estou dando veracidade para a minha notícia, tá? Depois aqui, gente, tem assim, mais exercícios, né? Para esses aqui, tem um outro texto que é este aqui, que é um texto aqui bem bacana, da página 7, tá? Da página 6, onde tem gênero, notícia que eu estou mostrando aqui em diante, vocês vão fazer sozinhos, tá? Com essa criticidade. A intenção é que vocês sejam críticos na hora de ver a notícia, tá?
justamente assim, olha, cai o rendimento dos alunos do Enem, matemática e redação. Então, qual é o enfoque do jornalista? Dizer que nessas duas disciplinas o rendimento dos alunos caiu, que antes nós tínhamos um dado X e agora a gente tem um outro dado, que no ano passado os alunos eles saíram muito melhor do que neste ano, tá? Então, faça os exercícios, no roteirinho de vocês tem ali especificado quais são as páginas que vocês devem fazer. Então, gente, eu tô aqui, né, na página da Positivo On, né? E tem esses links aqui que eles são bem bacanas sobre o assunto que nós estamos vendo neste momento, que é o jornalismo, né? Depois tem de outros conteúdos que a gente vai ver depois também, tá? Então vamos primeiro ver esse conteúdo digital aqui. Vamos lá, vamos lá. Cliquei. É bem bacana, é bem legal. E vocês têm todos esses recursos no livro de vocês. É só vocês entrarem, tá? Então, olha lá. Elementos da comunicação. Estamos continuamente nos comunicando, né? Só somos o que somos porque precisamos nos comunicar. Essa fala que nós temos hoje, ela só adveio da necessidade do homem manter-se em comunicação. Se não fosse a nossa necessidade de manter comunicação, a gente não teria desenvolvido a fala, tá? Ao observar e analisar situações comunicativas, o linguista Roman Jacobson concluiu que 6 elementos compõem um ato comunicativo. Avançar. Pontos. Toque nos pontos para saber mais sobre os elementos da comunicação. Então, ponto 1. Emissor é aquele que envia a mensagem, é quem fala. Então, o emissor de uma notícia é o próprio jornalista. 2. Receptor ou destinatário é aquele a quem a mensagem se destina, com quem se fala. Então, aqui de emissor, aqui ai meu Deus, essa dinâmica aqui, que eu esqueci o nome disso aqui, tá? O emissor é o professor e o receptor, ou quem tá sendo destinado à mensagem, são os alunos, tá? Olha que surgiram pessoinhas aqui. 3. Canal ou contato é o meio físico ou virtual pelo qual a mensagem é transmitida, por que meio se fala. Então, o professor ele fala pelo meio do quadro negro ou agora por vídeo, né? Estou compartilhando a minha tela aqui com vocês, gravando a tela. Então, neste momento de pandemia, a gente não está utilizando o quadro. Ou pelo menos eu não tenho quadro em casa. Até fui ver se a escola tinha, mas meus professores já tinham pego. Os professores do colégio já tinham pego os que tinham lá disponíveis. Então, qual é o meio físico para dar a aula? O quadro negro. No momento, nós estamos usando vídeos, as videoaulas, né? Também tem o quadro branco, né? Que tem na sala de vocês, inclusive, é quadro branco e não quadro negro. Professor também dá aula via plataforma digital, né? A Positivo On é uma plataforma digital, é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então tem vários canais ou contatos. Para dar uma notícia, qual é o meio? Pode ser uma revista online, um jornal online, né? Ou a própria televisão. Tá. 4. Mensagem é o conteúdo que se transmite. Então, aqui a anotação da professora. Atenção, usar somente caneta preta, marcar as respostas no gabarito, não é permitido o uso do celular, desenvolver o caderno de provas, devolver o caderno de provas e tempo de realização 2 horas. Então, são orientações aqui que a professora está dando para os alunos efetuarem a prova, provavelmente do Enem aqui, tá? O assunto era Enem, então eu acredito que seja Enem. Então, a mensagem é o corpo, é aquilo que ela escreve. 4. 5.
Código é o conjunto de signos, língua em que a mensagem é elaborada, em que se fala. Então, a gente fala através da língua portuguesa, nosso código. E 6, último e não menos importante, é o referente ou o contexto. É o objetivo, situação a que a mensagem se refere, sobre o que se fala. Então, se fala sobre a prova de história. Ah, não é Enem, viu? Ó, hoje, prova trimestral de história. Então, é a prova da professora aqui de história, que são as orientações para os alunos fazerem. A gente usa o nosso cabeçalho na foto. Na foto, não, na folha. Aqui a professora está escrevendo no quadro. Bom, vamos avançar aqui. Aí aqui a gente tem um e-mail. E é tão legal que isso tenha aparecido pra gente agora. Sabe por quê? Porque, gente, quando a gente escreve um e-mail pro professor, mesmo que seja para envio daquela atividade que eu não estava nem um pouco com vontade de escrever, eu tenho que manter uma cordialidade. Prezado professor, não precisa escrever prezado professor, prezada Amanda, prezada professora Amanda. Não, podem escrever bom dia, professora Amanda, boa tarde, Amanda, boa noite, Amanda. Então a gente tem que escrever um e-mail nesses aspectos. Bom dia, o nome da pessoa, vírgula. Deixe uma linha em branco, dá espaço, e no novo parágrafo você já escreve. No e-mail, a gente não escreve com parágrafo determinado, tá? Mas se quiser, não tem problema. Aqui vem o corpo do e-mail e no final a gente dá uma saudação, ou seja, dá um tchauzinho. Abraços cordialmente, atenciosamente, muito obrigada, vírgula, e o nome da pessoa, que é a Joana, neste caso, aqui deste e-mail, tá? Aqui embaixo a gente tem assim, ó, canal, referente, receptor, mensagem e emissor. Agora a gente tem que jogar aqui as cores para ver se vai funcionar. Então, o canal, eu tô achando que é e-mail, porque é onde a pessoa está mandando a mensagem. Então, por que e-mail ela está mandando a mensagem? Através do e-mail. É o canal que ela está utilizando para se comunicar com o Roberto, a Joana se comunicando com o Roberto. Referente. Quem é que está mandando? Joana. Não, acho que não é isso, hein? Acho que eu me perdi aqui. Bom, vamos continuar. Receptor. Quem é que está recebendo? Roberto. Mensagem. Essa parte aqui de baixo. E o emissor é a Joana aqui. Isso. Então, o assunto só me sobrou a oficina, que pode ser o referente aqui. Está se referindo ao quê? Ó, agora vai aparecer aqui os vizinhos. Ah, deu tudo certo, viu? Parabéns, você conseguiu identificar os elementos de comunicação. Então é isso, gente. Explorem a ferramenta que vocês têm. Às vezes a gente pensa, ai, que joguinho, né, assim, chato e tal. Mas é bom pra gente gravar. Façam mais de uma vez se vocês precisarem. Eu já tinha feito, eu acertei de primeira e depois eu me esqueci, olha só. Então vocês façam, tá? Vamos ver aqui o vídeo Profissões de Jornalismo. Vamos ver, vamos abrir. Ai, cliquei no lugar errado, né? Nunca queria abrir. Aqui é a fala de uma jornalista dizendo sobre sua profissão, tá? Vamos ver. Olá, meu nome é Flávia Martelli, eu sou jornalista, professora e coordenadora do curso de jornalismo da UNEP. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa profissão. Jornalismo é uma atividade profissional que lida com a notícia e a divulgação de informações. Quem cursa jornalismo pode trabalhar nas redações de um jornal impresso, em redes de rádio, de televisão. Algumas funções, por exemplo, é o repórter, que a gente sempre vê por aí. Tem o pauteiro, que é aquele que levanta as informações para o repórter. Tem também o repórter cinematográfico, que é aquele que faz as imagens para a televisão. Tem o fotógrafo, o editor de texto, o editor de imagem
e o apresentador. E existem também outras áreas dentro da redação ocupadas por um jornalista, que é também as áreas de chefia. Tá? Uma outra área de grande crescimento dentro do jornalismo são as assessorias de imprensa, hoje chamada de assessorias de comunicação. O que vem a ser isso? É onde o jornalista trabalha para as empresas, órgãos públicos, grupos musicais e até pessoas físicas. E o que ele faz? Ele leva as informações para a imprensa sobre projetos e atividades desenvolvidas pelo seu cliente. Mas é importante também salientar que hoje nós estamos vivendo uma grande transformação na área da comunicação. E a internet é a ferramenta responsável por essa mudança. Lá também tem espaço para o jornalista, que pode atuar em sites, jornais, revistas online e agora, mais do que nunca, nas chamadas redes sociais. O jornalista tem a responsabilidade de transmitir com ética informações de qualidade, com um aprendizado construído durante a formação acadêmica, que deve incluir disciplinas teóricas e práticas, sempre visando preparar o futuro profissional para atuar no mercado de trabalho. E aí vem a pergunta: esse mercado de trabalho é muito concorrido? Sim, como outras profissões. Mas para o bom profissional sempre há espaço. E como se preparar? Ao buscar um curso de jornalismo, busque conhecer a grade de disciplinas e ver se há equilíbrio entre disciplinas teóricas e práticas. Busque também conhecer os laboratórios desse curso. Se há laboratórios de TV, de rádio, de fotografia e informática, para o exercício da prática. E uma dica: durante a graduação, busque por estágio. Desta forma, você já vai se inserindo no mercado de trabalho. Então, para quem gosta de jornalismo, tem curiosidade e vontade, tá aí uma dica da jornalista que acabou de mencionar como que funciona, como que acontece, né? Tem uma pessoa que precisa procurar dados, né, para passar para que a notícia aconteça. Então, gente, vamos voltar mais uma vez aí para o livro de vocês, na página 16, tá? Então, a gente tem aqui discurso direto e indireto. Não é algo difícil da gente perceber, é fácil, tá? O discurso direto é quando eu trago a voz de uma pessoa, por exemplo, que eu entrevisto, tá? Resolvi fazer uma pesquisa e eu preciso entrevistar pessoas sobre essa pesquisa, tá? Estou fazendo uma pesquisa sobre trabalhar novelas na sala de aula. Resolvi trabalhar novelas na sala de aula e quero saber o que meus alunos acharam, tá? Trabalhei na primeira EM novela, né? Aí eu vou lá, chamo o aluno A. Fulano, o que tu achou de trabalhar novela? Fulano vai me dizer: ai, professora, eu achei bem interessante porque eu acabei vendo um outro olhar para aquele conteúdo que eu não tinha visto antes. Perfeito. Aluno B, o que tu achou sobre trabalhar novela na sala de aula? Ah, professora, eu não gostei muito, porque novela não é um assunto que me agrada e eu não gostei. Vou escrever minha pesquisa e vou colocar esses meus dados. Então, eu vou escrever: segundo fulano de tal, 2 pontos. Achei interessante, pois vi outro olhar para aquele conteúdo. Dei outro olhar para aquele conteúdo. Entre aspas, ponto final. Agora, eu vou falar sobre o ciclano que não gostou. O ciclano mencionou não ter gostado, pois não é um conteúdo que o agrada. Ou seja, no aluno A, no fulano, eu coloquei a fala dele, o que ele disse de verdade, tá? E no aluno B, eu coloquei o que ele falou, mas com as minhas palavras. Então, quando eu escrevo um texto e eu coloco a fala da pessoa, sem tirar nem pôr nenhuma palavra, colocando exatamente o que ela disse, então o meu discurso ele é direto. Agora, quando eu vou colocar a fala de uma pessoa
e eu estou dizendo com as minhas palavras qual foi a resposta dessa pessoa, eu estou usando um discurso indireto, tá bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com dúvida, vocês, por favor, vocês me digam, escrevam lá por e-mail. Aproveitem as férias, mas com responsabilidade, tá? Não fiquem saindo de casa, não fiquem indo para casa de amigo, não fiquem indo para outros lugares que pode ter problemas, tá bem? Se cuidem. Um grande beijo e tchau.